legal, tá legal. Eu vou falar a real aqui. Passou umas 2, se pá, umas 3 semaninhas sem lançar nada de novo sobre o Welcome Home. Aí eu fiquei com saudade, porque eu gostei tanto de Welcome Home. E eu queria fazer mais vídeos sobre. Então eu fui lá até a internet, procurei pra caramba e achei um analog horror de terror e de boneco. Sim, eu não tô brincando pra vocês. Eu fiquei umas 3, 4 horas caçando analog horror até eu encontrar um que tivesse bonequinho. E achei em um vídeo de um gringo lá do canto de outro lugar, em um vídeo em espanhol. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E como é que vocês estão hoje, jovens? Espero que bem, porque hoje eu estou aqui para poder falar sobre um analog horror e um ARG que eu encontrei recentemente na internet e achei extremamente interessante. Então, bom, apertem os cintos porque hoje nós vamos falar sobre White Stag Education. Então, sem mais delongas, essa é uma série grande e vale destacar para vocês que eu vou misturar um pouco aqui a narrativa da série com a narrativa das minhas teorias para as coisas ficarem um pouquinho mais dinâmicas, beleza? Sendo dito isso, senta aí e vem comigo. Assim como várias outras webséries que a gente tem aqui no YouTube, White Stag Education foi criada a partir de um canal único, um canal que a gente tem aqui no YouTube, e essa série seria majoritariamente um analog horror, que é potencialmente novo inclusive, né? Ele foi criado há uns 7 meses atrás, pelo menos, pelo que a gente consegue ver, e tem até o momento 4 episódios. O primeiro deles, Segurança de Caminhada em Pine Barrens, o segundo deles, Serviço à Luz de Vela de Natal, o terceiro deles, Vídeo de Informações do Produto Intuitane, e o quarto deles, O Espetáculo de Marionetes Perigosos e Estranhos. Como nós não temos um contexto geral da história, obviamente ao invés de só explicar um pouquinho de coisa pra vocês, eu vou passar por cada um desses 4 episódios e vou falar um pouquinho sobre cada parte da história aqui, pra que a gente possa entender as coisas com um pouco mais de clareza, beleza? Então, primeiramente, nós vamos pro primeiro episódio da série. Esse primeiro vídeo aqui é uma apresentação muito boa, justamente porque ela fala um pouco sobre todos os temas que vão ser tratados aqui dentro dessa série, que seriam, bom, eu posso resumir pra vocês em religião, ocultismo e previsão do futuro, o que podem parecer 3 temas bem avulsos, mas daqui a pouco eles vão se conectar, beleza? Mas de qualquer jeito, jovens, assim como o título diz, né, é um guia e literalmente se trata mesmo de um vídeo para um método de segurança para que você possa caminhar tranquilamente pela floresta de Pine Barrens, que pra quem não sabe, essa é uma floresta que existe de verdade em Nova Jersey, e esse vídeo seria como se fosse nesse universo aqui um guia educacional, porque essa floresta aqui é perigosa, então esse seria um guia com 4 regras principais, e cada uma delas formaria no fim a palavra safe. Então na verdade safe seriam 4 letras iniciais, então a gente teria 4 regras para que você atravessasse essa cidade em segurança. A primeira regra, por exemplo, começaria com a letra S, strike to the trials, ou então fique nas trilhas. E é uma parte bem comum do vídeo, né, onde ele perderia alguns minutinhos ali para poder mostrar pra gente trilhas específicas marcadas na floresta, em Pine Barrens, que passam por lugares seguros. Sendo assim, você evitaria passar por qualquer problema ou perder alguma coisa e tal. E o vídeo em geral é quase que 100% comum, mesmo em momentos meio tensos, onde ele fala, por exemplo, que se você sair das trilhas marcadas, das trilhas seguras, não dá pra assegurar que você vai sair da floresta vivo, o que é meio tenso, mas até então é normal, uma floresta é realmente perigosa. O segundo ponto seria acquire equipment, ou adquirir o seu equipamento, né, como comida, água, um mapa, entre várias outras coisas que você poderia pegar em um centro de visitantes, que vai te ajudar a sobreviver na floresta, caso alguma coisa dê errado, ou mesmo que nada dê errado, né, é sempre importante você ter alguma coisa pra se marcar. As coisas começariam a ficar complicadas, jovens, um pouco no terceiro ponto, esse que seria Fear the Forest, tema a floresta, onde do nada o vídeo te avisa na maior das tranquilidades. A razão para a existência daquele vídeo é que existem grupos grandes de pessoas mascaradas na floresta que não têm exatamente um nome, não são pessoas conhecidas. Essas pessoas são extremamente perigosas, elas perambulam por aquelas áreas desde séculos atrás, fora que existe uma entidade, uma divindade, entre aspas, na floresta para o qual esses caras fazem sacrifícios, e em teoria essa entidade ficaria mais forte com esses sacrifícios. Então eles avisam meio que de uma forma bem tranquila, olha, se você estiver passando pela floresta e você ouvir o som de pessoas assoviando, é porque você tá na trilha errada e eles estão te caçando. Ou seja, se você ouvir assovios na floresta, você provavelmente vai morrer. Ah, e o quarto ponto, inclusive, do episódio, né, o quarto ponto da letra E, é revelado então como evacuação. E no mais, o geral, o contexto da história é isso. Nós temos uma cena final que mostra isso aqui.
Ok, então o protagonista do episódio 1 foi capturado e morto, mas isso não é lá muita coisa, então vamos passar pro episódio 2, vai? O segundo episódio, jovens, ele é sobre o serviço à luz de velas de Natal. E o vídeo é bem isso daí mesmo, na real, né? A gente tem uma apresentação de um vídeo a respeito sobre a importância do Natal, os significados do Natal e tudo mais, e vão passando umas imagenzinhas, sabe? Tipo de estátuas de anjos e de Maria e tal, sendo que o maior destaque desse vídeo aqui seria um pastor que participou do vídeo. O cara é chamado de George Robertson, alguma coisa assim, e ele enfatiza durante todo o vídeo a bela mensagem do Natal, que Deus deixou seu filho Jesus pro mundo e tal, e ele cita vários versículos bíblicos que são interessantes. Porém, no meio do vídeo, um versículo acaba se destacando bastante, porque ele cita um livro que não faz parte da Bíblia, exatamente. Enoque 21:4. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos que estava comigo e o qual conduzia-me, respondeu, Enoque, por que perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos seus crimes esteja completo. O destaque interessante a respeito desse livro de Enoque, jovens, é porque Enoque não é um livro da Bíblia. Enoque é um personagem da Bíblia e ele tem uma espécie de livro próprio, que é considerado inclusive até um livro meio polêmico, porque o cara cita alienígenas, ele cita um monte de coisas que nem condizem direito com a Bíblia e tal. No entanto, esse trecho em específico aqui estaria falando que Enoque encontrou 7 anjos que teriam transgredido contra Deus, teriam pecado, e por conta disso eles foram expulsos. Então, em teoria, poderíamos considerá-los como demônios. Depois desse trecho desse versículo, inclusive, nós temos uma cena que eu acho muito interessante, onde nós temos um cara que ele tá correndo até um local para poder matar um animal, e não dá pra gente ver nada, tá? A gente só consegue ouvir 2 personagens conversando. Parece que eles estão entrando em algum tipo de igreja e vão matar um animal. Eles entram lá, dão vários tiros no animal, aparentemente, mas nada acontece. Então eles tentam sair correndo, mas o animal também foge. O animal aparentemente parece ter matado um deles, então se a gente fosse tentar conectar o episódio 1 ao episódio 2, nós poderíamos dizer então que, bom, o livro de Enoque cita que a gente tem 7 estrelas, que representariam então 7 anjos, que cometeram transgressões, ou seja, pecados, e estão agora afastados e vão receber um castigo. Nós poderíamos dizer então que, provavelmente, essa criatura que foi encontrada dentro de uma igreja poderia então ser um demônio que foi encontrado e que fugiu. Quem sabe ele não poderia então ter fugido para a floresta, e tendo ele fugido para a floresta, ele seria a criatura que aqueles cultistas fazem adoração e sacrifícios. Inclusive, um destaque muito interessante, dentro do finalzinho do episódio, nós vemos os nomes dos criadores, né, que fizeram, 2 pessoas que fizeram esse episódio rolar. E essas 2 pessoas são justamente os 2 caras que encontraram o bicho e que fugiram depois. Meio estranho, né, como se eles tivessem fugido e sofrido algum tipo de lavagem cerebral, porque eles encontraram um bicho bizarro e agora estão fazendo um vídeo sobre a importância do Natal do nada. É bem esquisito. Mas enfim, jovens, o terceiro episódio se trata de um vídeo de informações do produto Intuitane. Ele é o vídeo mais desinteressante da série, mas ele tem uns foreshadows bem interessantes na real, né? Porque o vídeo dessa vez passa de um aviso. Ele começa com um aviso de que ele não foi produzido pelo pessoal da empresa White Stag Education. Então já descobrimos de cara que existe uma empresa chamada White Stag Education. Esse vídeo em específico é demonstrado como ele foi feito para avisar para as pessoas sobre o uso de pílulas domésticas. Então, nós começamos a ver alguns anúncios, né, onde percebemos que tinha uma empresa que parece que estava desenvolvendo uma pílula para aumentar a capacidade de previsão humana. Algo que por meios normais já parece ser muito esquisito, né? Mas sendo bem direto, alguns testes são demonstrados no vídeo, como por exemplo o teste dos ratos, onde eles deram essas pílulas que aumentavam a previsão das pessoas sobre o futuro, como se aumentasse uma espécie de sexto sentido nelas. Eles colocaram um grupo de ratos em um labirinto, um que tomou essas pílulas e um que não teria tomado as pílulas. O grupo de ratos que tomou as pílulas conseguia fugir tranquilamente do labirinto, enquanto o grupo de ratos que não teria tomado as pílulas seria
seria rapidamente morto pelas várias e várias armadilhas. A mesma coisa aconteceria então com o segundo teste, que foi feito para prever luzes de semáforo, onde 2 grupos foram colocados com pessoas, um deles que tomou a pílula e um deles que não tomou. Essas pessoas teriam que tentar adivinhar qual luz do semáforo iria acender de forma totalmente aleatória. As pessoas que tomaram a pílula conseguiriam prever a luz do cenário muito mais facilmente, mesmo que elas não soubessem como estariam fazendo isso. Claro que também vale destaque, o vídeo não foi feito pelo pessoal da Whitestag Education, foi feito por uma outra empresa, por uma outra galera, que parece que tá tentando manchar a imagem desse pessoal que fez essa pílula, sabe? Que no caso deveria ser a Whitestag Education. Então eles falam que, é claro, pra todo bônus tem um ônus, né? Graças a essas pílulas, as pessoas começaram a ter sonhos estranhos. As pessoas que participaram dos testes desenvolveram paranoia, ansiedade, justamente porque elas começariam a ter sonhos com previsões vindo direto do futuro. Por exemplo, uma mulher chamada Margaret Pendleton, ela teve um sonho onde ela assistiu um show de marionetes que até aquele momento em específico, o show de marionetes que ela assistiu simplesmente não existia. Ou nós temos um outro exemplo. Nós temos um homem que ele sonhou com um meteoro que ia cair futuramente em Nova Jersey, na floresta. Então a gente começa a entender mais ou menos o que deveria acontecer, né? Será que esse meteoro que caiu em Nova Jersey não foi o mesmo meteoro que trouxe o anjo até o nosso mundo? O mesmo que estaria então sendo a entidade hoje em dia? Inclusive é muito interessante, cara, porque a gente tem um último sonho que é muito massa. Porque ele mostra um cara que sonhou com os cultistas. E ele não apenas sonhou com os cultistas, mas ele conseguiu uma descrição perfeita de onde eles estavam, sabe? Ele até mesmo fez um desenho e ele foi o primeiro a notar que justamente os cultistas fazem sacrifícios em um buraco na floresta. Ou seja, provavelmente o buraco de onde caiu uma das 7 estrelas, um dos 7 anjos. Existe uma descrição também que diz que 3 dias depois desse sujeito ter tido esse sonho, ele desapareceu. Então eu apostaria na ideia de que o mesmo cara que fez esse desenho aqui é o cara que foi pego no episódio 1, sabe? Ele teve os sonhos, ele foi até a floresta e acabou sendo capturado e morto. E tudo isso então é feito para nos trazer até o 4º episódio da série, que até o momento, jovens, é o mais famoso, inclusive, visto que ele é um dos mais interessantes, jovens. E aqui eu vou colocar bem mais teorias, inclusive, pra poder tentar explicar as coisas, e vou tentar explicar esse episódio aqui bem rápido, beleza? É o seguinte, gente, logo no início nós podemos notar que nós temos um episódio de um show de bonecos de fato acontecendo, né? Inclusive, vale dar o destaque, o nome dos criadores dessa série de bonecos é Luke Bale e Dan Sive. Esses são os criadores originais do show, e esses caras foram os mesmos que foram tentar matar a criatura lá no episódio 2, são os mesmos caras, inclusive, que foram capturados, e são os mesmos que aparecem em todas as produções. É quase como se a gente tivesse aqui uma espécie de rebelião, sabem? Onde de um lado a gente tem a empresa que produz as pílulas de ver o futuro, temos os cultistas e temos toda a galera que teria sido, entre aspas, a galera do mal, e do outro lado nós temos Luke Bale e Dan Sive, que estão ali meio que, né, tentando fazer alguma coisa a respeito. Começamos esse episódio conhecendo esse bicho aí, o Rex, que convida a gente para conhecer os seus outros amigos do bosque e acampar com ele durante a noite, prometendo pra gente que vai ser um dia muito interessante. A gente vai conhecer o guarda florestal que fica por ali por perto, os amigos, vamos ter pescaria, vamos ter churrasco e várias coisas maneiras e tudo mais. E logo mais, gente, o tema principal do episódio é trazido à tona, pessoas estranhas. E a gente começa a entender um pouco sobre o que é esse programa. A real, jovens, é que esse programa de bonecos, ele é feito como se fosse uma espécie de referência, sabe? Como se os criadores da história quisessem passar uma mensagem pra gente através do programa. Os personagens desse desenho aqui, os bonequinhos que vivem dentro do bosque, eles vivem dentro da floresta de Nova Jersey. E justamente por conta disso, desde o começo do episódio, quando uma amiga do protagonista chega e tal, eles começam a conversar sobre pessoas estranhas. E eles ficam se questionando, como é que a gente vai saber que esse seu novo amigo, né, que no caso é a gente que tá assistindo o episódio, como a gente vai saber se esse cara não é um estranho, uma pessoa estranha? E eles até vão até o guarda florestal, né, pra poder fazer essa pergunta
garota, e o guarda florestal diz que a gente não parece um estranho, mas ele pergunta pro pessoal se eles sabem como é que se faz pra poder reconhecer um estranho, e ele canta uma música sobre isso. E cara, eu acho essa música muito massa, porque é uma recriação da história da Chapeuzinho Vermelho. É muito massa porque se a gente for parar pra pensar, a história da Chapeuzinho Vermelho teria realmente uma bela conexão, afinal de contas, com toda a história que a gente tá passando, né, pela série até o momento. Porque a gente for pegar a história da Chapeuzinho Vermelho, principalmente a que é contada aqui, é literalmente isso. Ela é uma garota que vai por um caminho marcado, que é um caminho bem específico que ela precisa passar para ela chegar até a casa da avó dela. Que no caso aqui do caminho marcado seria justamente o caminho de Nova Jersey, sabe? Mas quando a Chapeuzinho vai chegar na casa da vovó, muitas coisas acontecem no meio do caminho. Ela passa pela floresta e ela encontra um buraco no meio da floresta, que a gente sabe que é o buraco onde o asteroide teria caído. Conforme ela vai passando, o clipe também vai fazendo referência dentro dos outros episódios e tal, como por exemplo, ela ouve vários assobios que deveriam significar que tinham pessoas estranhas seguindo ela. Ela também vê um monte de coisinhas meio esquisitas e ela sai um pouco da trilha para poder chegar na casa da vovó. Então quando finalmente nós vemos ela chegar, acontece um pequeno interrompimento. Se a gente for pegar, inclusive, e prestar atenção aqui nesse lobo mau, entre aspas, dentro do desenho do cara lá no episódio 3, também tinha um dos cultistas que usava máscara de lobo. Então, talvez a gente possa dizer que como ele usa uma máscara diferente, ele deveria ser alguma espécie de líder de seita, sabe? Até porque a gente pode ver que toda a música da Chapeuzinho Vermelho que é cantada pelo guarda florestal, ele fica cantando toda hora pro pessoal não confiar no lobo mau. Então, cara, eu achei uma referência muito interessante e muito bem colocada. Nós temos umas outras cenas no episódio que são um pouquinho mais separadas, mas que se juntam com toda a trama da ideia, como por exemplo, temos uma cena onde temos dois bonequinhos que eles se separam do caminho certo, eles ouvem uns assobios indicando que eles estão sendo caçados por estranhos, e logo depois eles ouvem um barulho bizarro e não sabemos exatamente o que é, e nós também temos uma cena bem icônica, cara, que é um personagem, um bonequinho aleatório no formato de um porco, que mostra pra gente qual seria o jogo do dia. E o jogo do dia seria uma espécie de esconde-esconde, sabe? Só que o nome dele seria Descubra o Estranho. E ele seria meio que um joguinho, sabe? Onde a gente fica tentando encontrar uns bonequinhos dos cultistas, que vão ficar escondidos ali em alguma parte do cenário e tal. E isso é bem curioso, cara. Principalmente por conta do que acontece antes desse jogo terminar. O último cultista que a gente tem que encontrar não é exatamente um cultista. E ele dá pra gente ali uma bela dica de quem poderia ser, digamos assim, né? O anjo que caiu ali e que é o que está recebendo adorações. Que eu acho uma coisa bem curiosa, inclusive, jovens. No momento em que ele vai ser procurado, ao invés de nós termos uma inscrição dizendo encontre o estranho, nós temos uma inscrição inscrita encontre o adversário. Se a gente for pegar toda a base de referência bíblica, digamos assim, que essa série tem, adversário seria a forma como muitas vezes a Bíblia se refere ao diabo. Então, e curioso, não? Principalmente também porque a criatura que aparece pra gente nesse momento aqui é uma representação de uma cobra, e justamente o fato dela estar dentro de um buraco e tudo mais, então significaria que ela ficaria andando por baixo da floresta como uma cobra. O episódio terminaria justamente com uma cena super agradável de todos os personagens e os bonequinhos falando um pouco sobre as suas vidas, sobre como aconteceram as coisinhas com eles, o que eles fizeram durante o dia. Os nossos personagens dizem que eles tiveram uma pesca que foi muito agradável, os outros falam até que eles acabaram ouvindo os cultistas, mas eles fugiram, e isso foi muito legal e tal. E nós terminamos o episódio, jovens, com uma cena muito agradável, super fofinha, que é Living things bound by a string, summer to fall. Não posso dizer pra vocês que eu não achei isso daqui extremamente bizarro, né? White Stag Education veio até aqui, pelo menos por enquanto, jovens, e é uma série realmente muito curiosa, que me parece bem interessante e que pode desenvolver uma história bem boa. Nós não sabemos exatamente se ela vai ser dividida em temporadas, né, mas a maioria dos analog horrors sempre costumam ser divididos em temporadas, mas, jovens, pelo menos pelo que eu consegui analisar até aqui, nós estamos então falando até o momento de uma espécie de guerra de dois lados, né, onde nós temos toda uma ideia de que existe uma empresa chamada de White Stag Education, e essa empresa justamente é uma que trabalha lado a lado
lado com os cultistas, sabe? Nós temos, por exemplo, a White Stag Education fazendo o nosso primeiro episódio, que era um comercial de segurança para as pessoas que atravessassem a floresta, mas que, se fosse um verdadeiro comercial de segurança, faria muito mais sentido que ele recomendasse para as pessoas não irem para a floresta, porque tem grupos de pessoas estranhas que perseguem e sequestram gente lá dentro, então, né? Seria muito mais lógico fazer isso, mas não, eles recomendam a você a seguir algumas regrinhas específicas que, em teoria, você vai acabar bem e vai conseguir passar pela floresta numa boa, que é claro, não é o que acontece. De qualquer jeito, jovens, basicamente o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e, é claro, se gostaram, não esqueçam de se inscrever aí no canal, ok? E, é claro, lembrando pra todos vocês que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma, que tá lançando aí um capítulo por mês, capítulo grande de mais de 20 páginas, com um monte de coisas interessantes, capa colorida e tal. A gente tá se esforçando bastante pra poder fazer uma história muito boa e muito bonita pra vocês curtirem, então não esquece de passar lá, beleza? Que é tudo de graça e tá tudo aí na descrição ou no card, beleza? Muito obrigado, jovens, por terem assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais, fui!